Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Como sempre faço, os meus dois convites para você aqui. Primeiro, fique comigo até o final do vídeo, quando nós teremos nosso momento de oração. E o segundo, que você leia comigo a Bíblia. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de Juízes, lá no Velho Testamento, capítulo 7, versículo 5. Juízes, capítulo 7, versículo 5. Uma história incrível, maravilhosa, de como Deus deu um grandíssimo livramento para o povo de Israel através da vida de um homem que era, assim, considerado o mais simples, mais humilde, o menos preparado de toda a sua família, de todas as tribos. Então, se você puder, abra comigo a sua Bíblia agora, vamos ler esse texto. E enquanto você abre, eu queria te convidar também a se inscrever no nosso canal. Você que já é aqui assíduo no canal, que já acompanha as nossas mensagens e ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, venha fazer parte do nosso canal. E você que está chegando pela primeira vez, eu te convido a navegar por todo o nosso canal aqui. Temos centenas de vídeos com conteúdos diferentes, cada um, para que você possa ter uma edificação espiritual, para que você possa ser abençoado. E não deixe de curtir esse vídeo, de deixar um comentário, um pedido de oração, porque isso vai ajudar o canal a crescer, levar mais pessoas a receber essa mensagem e, ao mesmo tempo, você me abençoa. Eu te abençoo daqui com a palavra e você me abençoa daí, fazendo esse conteúdo chegar a mais pessoas. Ok? Então vamos lá. Vamos para a palavra de Deus, livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5. Assim está escrito a palavra de Deus. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como se faz o cachorro, esses você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foram 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber água. Então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês, e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Peguei um pedacinho de uma grande história. Gideão era de uma tribo que era considerada menor, e ele já se considerava o menor da casa dele. Já tinha, né, assim, um certo complexo, uma certa rejeição de si mesmo, e estava ali, né, fugindo do ataque dos midianitas. Os midianitas eram um povo terrível, porque eles roubavam a colheita dos israelitas. Eles esperavam eles plantarem, depois que plantavam, eles iam lá e roubavam a colheita. Era perverso. Então, no meio de toda essa luta, Deus levanta Gideão para poder livrar o povo dos midianitas. E quando começa todo esse processo de Gideão reunir o povo para a guerra, existiam 32 mil homens preparados para a guerra ali. 32 mil homens que Deus havia levantado ali para estar junto com Gideão. Mas Deus falou assim: Gideão, você não vai com esse povo todo, porque eu quero que todos saibam que eu é que estou dando a vitória. Porque com esse povo todo vocês vão se vangloriar e vão achar que é vocês que estão conquistando as coisas. E aí Deus foi fazendo várias demandas sobre aquele povo até que restasse apenas 300. Esse último teste que ele fez aqui com o povo, com esses homens, era exatamente de ir para a beira da água. Então aquele que só pegou a água com a mão assim e levou à boca, esses aí estão preparados, porque estão vigilantes. Mas aqueles que se ajoelharam e foram beber a água direto lá no poço, lá no rio, esses aí estavam muito vulneráveis. Então, Deus tirou aqueles, então, de 32 mil, apenas 300. E Deus deu uma vitória estrondosa para o povo de Israel. Depois você pode continuar lendo o texto aqui, que você vai ver como que Deus deu uma estratégia para Gideão, e depois os próprios inimigos brigaram entre eles, e o povo de Israel ainda ficou com os despojos de guerra. E o que eu quero chamar a sua atenção hoje aqui? É porque muitas vezes você está confiando nos seus recursos.
Muitas vezes você está confiando naquilo que você tem, no seu intelecto, você está confiando nas suas posses, você está confiando no dinheiro que você tem, e às vezes você não está alcançando aquilo que você deseja, você está gastando muito recurso, as coisas não acontecem, porque você está apenas confiando nas suas forças, na força do seu braço. Nós até conseguimos fazer alguma coisa na força do nosso braço, mas nós conseguimos fazer por completo quando nós confiamos no Senhor. Deus, ele sempre nos entrega vitória por completo. Aquilo que fazemos com a força do nosso braço é limitado e vai permitir que mais cedo ou mais tarde nós nos cansemos daquilo, ou venhamos a desistir, ou alcançamos muito pouco aquém daquilo que Deus queria e tem para a nossa vida. Agora, quando nós lutamos com o Senhor, ainda que os recursos sejam escassos, a vitória que Deus nos proporciona é muito maior. Talvez você possa ser esse que está nesse outro lugar, que não tem recursos, diferente daquele que tem muitos recursos e anda fazendo com a força do braço. Talvez você esteja do outro lado, achando que porque não tem recursos nenhum, você não vai conseguir fazer o que precisa ser feito, não vai alcançar as metas, os planos, os objetivos que Deus tem para a sua vida, e você olha, eu não tenho dinheiro, eu não sou de uma família rica, eu não sou de uma família próspera, eu também não sou próspero, eu não tenho posses, e aí você fala, minha vida é muito limitada, eu vou ficar por aqui mesmo, não vou arriscar absolutamente nada. Mas eu quero dizer para você uma coisa, os sonhos e os planos de Deus para a nossa vida dependem muito mais de nós termos o coração entregue nas mãos do Senhor e confiarmos nele para nos dar a vitória, do que nós apenas confiar naquilo que nós somos, naquilo que temos, naquilo que nós adquirimos como riquezas. É claro que as coisas que nós recebemos do Senhor, é claro, mas quando nós nos vangloriamos a partir daquilo que temos, nós trocamos a glória de Deus e glorificamos as bênçãos, glorificamos a nós mesmos. A vaidade encontra um lugar e assume o lugar de Deus na nossa vida. E Deus não quer que as coisas sejam dessa forma. Então Deus quer que nós confiemos nele. Se você tem muitos recursos e muita força, intelecto, capacidade disponível, mas não confia no Senhor, e se você não tem recurso algum e também não confia no Senhor, ambos vão estar no lugar muito abaixo de qualquer mediocridade, né? Que o medíocre já é meio termo, já está até bom, mas é muito abaixo. Agora, quando você tem muitos recursos, mas você busca a direção de Deus, de como usar os seus recursos com sabedoria, com entendimento, com discernimento, glorificando a Deus e cumprindo a vontade de Deus, você vai prosperar ainda mais. E se você que acha que não tem recursos algum, mas tem fé e sabe que pode colocar os seus planos e sonhos nas mãos de Deus, você vai se surpreender com aquilo que Deus pode fazer com o nada que você tem. Porque Deus não precisa de absolutamente nada para entregar a vitória, mas Deus quer que você participe. Deus quer que você esteja envolvido, assim como aconteceu com Gideão. Deus permitiu apenas 300, mas Deus podia dar a vitória para Gideão sozinho. Mas Deus queria que o povo participasse. Deus queria que toda a comunidade participasse, mas que elas entendessem claramente que Deus estava agindo ali. Porque o fato dos midianitas estarem tomando todas as provisões dos israelitas é justamente porque no momento anterior o povo se desviou de Deus, o povo se afastou do Senhor e não reconhecia mais a autoridade do Senhor. E por causa disso, os inimigos vieram. E o que Deus não queria é que o inimigo voltasse. E para isso Deus precisava trabalhar no coração daquele povo. E para isso Deus quer trabalhar no seu coração. Porque talvez a falta de resultados na sua vida, ou talvez o medo que você tem de avançar, seja exatamente porque você não tem confiado em Deus. E quando você conquista alguma coisa, você pensa que foi a força do seu braço que te entregou aquilo. Mas Deus quer te levar muito além. Deus quer que você confie nele, que você glorifique o nome dele e desfrute. Sabe por quê? A única coisa que você precisa é entender que Deus é o Senhor de tudo e provedor de todas as coisas.
E está livre para você desfrutar, para você se alegrar, para você dividir, partilhar e prosperar. Mas dê glória a Deus. Reconheça que é o Senhor que está fazendo. Dependa dele para agir, para tomar decisões. Busque sempre a resposta de Deus. E assim como Gideão, que deixou de estar com 32 mil homens para estar com apenas 300. E Deus deu uma vitória estrondosa para Gideão e para toda aquela nação de Israel contra os seus inimigos. E aquele povo teve a oportunidade de se voltar a Deus. Bom, quando você continua lendo o texto, você vai ver que a história acaba se repetindo. Porém, Deus sempre dá novas chances. Espero que com você seja diferente, que você entenda a mensagem que Deus está te dando hoje e prospere em todas as coisas. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Cada pessoa que está comigo aqui nesse momento de palavra e oração, seja, Deus, alvo do teu amor, da tua graça e da aplicação do teu Espírito Santo desta palavra no coração de cada um. Que Deus dê a cada pessoa que está comigo agora aqui discernimento, sabedoria, ousadia, intrepidez. Tira todo medo, Pai. Tira todo excesso de confiança do coração dessas pessoas aqui que estão comigo aqui, para que elas possam experimentar de uma confiança plena no Senhor, vencer as batalhas, tomar as melhores decisões e desfrutar das ricas bênçãos que o Senhor tem. Porque esse é o plano do Senhor para nós. Assim como o Senhor deu a vitória a Gideão, dá também a vitória para este e para essa que estão comigo aqui, em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.